essa palavra bendita, que está em Mateus capítulo 13, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus pela sua bendita e poderosa palavra. Amados, nós estamos diante de um evento muito interessante no ministério de Jesus Cristo, que tem a ver com parábolas. Jesus não contou apenas uma parábola do semeador, mas ele contava várias histórias terrenas com significados celestiais. Esse é o sentido e a melhor tradução de uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que tem a ver com o cotidiano, com o dia a dia das pessoas, mas que tem significado espiritual, celestial. A parábola, portanto, não é uma alegoria. Qual a diferença de uma parábola e uma alegoria? Na alegoria, cada vírgula, cada palavra tem um significado oculto. Muitas parábolas de Jesus eram claramente entendidas pelo povo. Outras tinham um significado mais profundo que ele comunicava aos seus discípulos. Mas a parábola foi feita para ser inteligível, simples, direta, uma comparação de um ato, de uma atitude terrena com efeitos celestiais. E havia essa oportunidade de Jesus estar ali de frente para o mar, à beira-mar, e multidões estarem atrás dele. Nós sabemos qual era o interesse dessas multidões. As multidões iam atrás de Jesus pelas bênçãos, pelos milagres que ele fazia, mas muita gente sincera ia atrás de Jesus por conta do ensino que ele ministrava. E ele aproveita bem essa oportunidade. Se você olhar aí o versículo 1 e o versículo 2, ele está nessa posição e ele estrategicamente sai do povão, sai da multidão para ter uma posição de destaque e de acústica também, se afastando num barquinho. Interessante que ele usa essa técnica para comunicar a sua palavra, a sua parábola, a sua mensagem àquelas multidões que estão ali. É interessante que o texto diz que Jesus ficou assentado no barquinho e as multidões ficaram de pé, ouvindo o seu ensino. E aí o grande pregador Spurgeon vai dizer que se essa mesma prática de posicionamento fosse usada nos dias atuais, ou seja, o pregador sentado e o povo de pé, as pessoas dormiriam menos durante o sermão, porque teriam que ficar o tempo todo mudando de posição, né, e desacomodadas, assistindo atentamente à pregação. Então, portanto, se você começar a dormir, eu vou pedir para você ficar de pé, ok? Jesus, então, usa essa estratégia. Interessante como a igreja, ao longo da história, vai invertendo isso, né? O pregador que fica em pé e a igreja fica sentada. Mas Jesus ensinava sempre sentado, no Monte das Oliveiras, no barquinho. E ele certamente foi muito criticado aqui pelos religiosos da época. Imagine hoje se eu pegasse um banquinho e sentasse aqui, colocasse vocês todos de pé, não é? Seria uma revolta geral. E naquela época, certamente os religiosos, os fariseus principalmente, criticavam a Jesus porque eles diziam que o lugar do ensino era na sinagoga, onde se poderia ensinar alguma coisa a alguém. E interessante que somente homens, aproximadamente 10 homens, entravam na sinagoga, as mulheres não tinham acesso a ela, e lá era o lugar do ensino. Olha que isso tem nada a ver com os planos de Deus para a humanidade, que é ensinar a todos, todas as raças, tribos, povos e nações, e Jesus então quebra esse paradigma
deixa a sinagoga, onde ele inclusive é perseguido, o seu sermão é rejeitado, querem matá-lo, e ele vai ao povo. Ele se aproxima das multidões aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E o sucesso do ministério dele está exatamente nisto. Ele se aproxima de quem precisa de remédio, dos enfermos, dos carentes, dos rejeitados, dos marginalizados, como nós fizemos hoje, saindo aqui das quatro paredes e indo até a sociedade. Hoje foi o início de um processo que deve ser continuado. Eu, inclusive, quero desafiar você a continuar esse processo de evangelização. Evangelização não pode ser apenas um momento explosivo, um evangelismo explosivo como fizemos hoje. O evangelismo explosivo tem a sua finalidade. Qual é? Divulgar a igreja, divulgar o reino de Deus. Mas evangelismo é mais do que isso. Evangelismo é a vida da igreja. Ir é a vida da igreja. Então, quero te desafiar a evangelizar durante a semana. Eu quero te desafiar a manter sempre essas cadeiras cheias e dando trabalho para a junta diaconal em trazer mais cadeiras e mais trabalho para o conselho da igreja, mais trabalho para a liderança da igreja, para expandir esse templo, a fim de que nós recebamos muitas pessoas necessitadas de ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e serem transformadas nesse local. Nós estamos aqui para isso. Você crê nisso, querido? Essa é a promessa de Deus. E aí eu quero desafiar você desde já a fazer o que Jesus fez, ir às pessoas. Quero desafiar você no próximo domingo, nesse mês de missão, e não só nesse mês de missão, mas em todos os domingos, a convidar pelo menos uma pessoa que você acha que precisa ouvir do Evangelho de Jesus Cristo para estar aqui. No próximo domingo e em todos os domingos que se seguirão, você pode ter esse desafio, pessoal. Você pode mandar uma mensagem, você pode ligar, você pode convidar o vizinho, o familiar, uma pessoa que você acha que precisa receber o Evangelho de Jesus Cristo. Quem está conosco nessa empreitada? Pelo menos mais um. Se não veio, não é responsabilidade sua, mas você já evangelizou. Você já convidou. E está paga, a semana está paga. Pelo menos um. Você pode convidar 10? Pode. 20, 30, 40, 100, 500? Pode convidar. Mas pelo menos um. Tente se aproximar daquela pessoa, tente discipular aquela pessoa, tente influenciar aquela pessoa, tente sair, literalmente como Jesus fazia. Então Jesus vai às multidões. Há um ide aqui, e a mensagem dele tem sucesso porque ela encontra guarida, ela encontra pessoas que precisam receber essa palavra. Está ali Jesus ensinando, e ele conta diversas parábolas, mas uma em especial é registrada aqui e nos outros evangelhos, que é a parábola do semeador. A história é que o semeador saiu a semear, ele tinha um saco de sementes, a semente era uma só, e essa semente vai cair em 4 lugares diferentes. Você prestou bem atenção aqui? O primeiro lugar que essa semente vai cair é à beira do caminho. E o que acontece com essa semente? Ela cai num lugar onde ela pode ser pisada facilmente pelos homens, ela cai num lugar árido, ela cai num lugar onde ela é desprezada, está à beira do caminho, ela cai num lugar onde as aves facilmente vão tomá-la. Uma segunda semente vai cair entre um terreno rochoso. E ela, por estar no terreno rochoso, está no lugar mais quente, propício para crescer rápido. Rapidamente ela se desenvolve, mas vem o sol e a queima e a destrói completamente. O terceiro tipo de semente cai aonde? Entre os espinhos. E os espinhos crescem com ela. É um terreno fértil, porque os espinhos estão crescendo. Há outras plantas crescendo ali, mas esses espinhos, essas ervas bravas vão sufocar essa semente, de modo que ela não terá subsistência, ela não vai sobreviver. E um quarto tipo de terreno vai receber a semente. Essa é uma terra boa, essa é uma terra preparada, arada, é uma terra fértil, que vai frutificar essa semente a 100, a 60 e a 30 por 1. Interessante observar que é uma mesma semente, mas são 4 terrenos diferentes. E a nossa reflexão nessa noite nada tem a ver com tema de filme nem de livro, mas ela tem a ver com uma semente e 4 tipos de corações. Uma semente e 4 tipos de corações. Enquanto nós refletimos sobre essa explicação dessa parábola que Jesus dá aos seus discípulos,
a partir aí do versículo 18, nós vamos refletindo também sobre que tipo de coração nós temos e como essa semente vai reagir a esses tipos de terrenos, que são 4 tipos de corações humanos. Bom, nós aprendemos aqui com Jesus Cristo, a partir do versículo 18, que a semente que cai à beira do caminho e é apanhada pelas aves, é apanhada, na verdade, pelo maligno. Essa semente, ela não tem tempo nem de criar raízes. Essa semente significa um coração incompreensível, um coração que não compreende a mensagem do Evangelho. Ele recebe, ele ouve o Evangelho, ele ouve a pregação, mas ele não compreende a pregação. Ele não entende o Evangelho. E por conta disso, logo o maligno trata de ceifar, trata de apanhar essa semente, como a ave vem em direção faminta a ela e a apanha. Não há tempo para reproduzir, para aprofundar, não há tempo para frutificar. São corações que ouvem o Evangelho, são corações que recebem um panfleto, são corações que ouvem a pregação através das muitas mídias presentes na nossa sociedade, através da pregação que está por todo lugar. Não podemos dizer que o Brasil não seja um país evangelizado. Há muitas opções de igreja, graças a Deus que Deus nos enviou para um bairro onde praticamente não há igrejas, há algumas igrejas mais à distância, mas aqui dentro não há uma igreja evangélica. Somos a primeira igreja evangélica desse bairro e algumas redondezas. Graças a Deus por isso, porque é um lugar que realmente precisa da semente do Evangelho. Mas nós sabemos também que muitas pessoas que hoje receberam nossos folhetos, que receberam nossos convites, ou que receberão ainda os nossos convites, são como esses corações à beira do caminho. Eles até virão a um culto como esse, até ouvirão a palavra de Deus, mas não compreenderão, não entenderão que essa palavra é para eles, que é para transformá-los, que é para salvá-los. E logo ao sair daqui, o inimigo trata de arrumar uma distração e roubar a palavra que foi semeada nesse coração. Logo se esquecem daquilo que foi anunciado, daquilo que foi pregado, daquilo que foi ensinado. Então, muitas vezes, ao evangelizar, nós vamos lidar com esses corações. Estejamos cientes disso. Eu espero que o seu coração não seja um coração à beira do caminho. Há um outro tipo também de coração que Jesus vai explicar aqui, que é o coração superficial. Que coração é esse, pastor? É o coração rochoso. É um coração tão duro, tão resistente a essa semente, que ela até começa a crescer, ela brota pela facilidade, pela rapidez. Há uma alegria, inclusive, que Jesus vai dizer aqui, inicial, de receber essa semente. Todavia, essa semente é queimada pelo sol. E o que Jesus vai dizer a respeito desse sol? Esse sol são as tribulações, são as dificuldades que certamente virão sobre a vida daquele novo crente, daquela pessoa que tomou uma decisão para Cristo Jesus e o fez com muita alegria, com muita disposição. Você já viu um novo convertido, como ele reage, a disposição dele, a alegria dele. Inclusive, há pessoas que se convertem hoje, amanhã já querem sair aí distribuindo folhetos, já querem evangelizar. O problema aqui, segundo Spurgeon, ele vai dizer que o problema aqui não é a rapidez com que a semente cresce, se desenvolve, mas a falta de raiz, de profundidade. Porque o que traz profundidade à vida cristã também é passar por tribulações, também é passar por adversidades, por provações. É isso que vai trazer perseverança à vida cristã. E como essa pessoa tem um coração resistente, como ela não teve profundidade dessa semente, na verdade ela não foi realmente transformada e regenerada pelo Espírito Santo de Deus, nas primeiras tribulações que vierem, ela vai se escandalizar, diz aqui o versículo de número 21. E escandalizar aqui significa se desviar mesmo, significa se afastar mesmo do Evangelho.
a gente até se anima com aquele familiar que aparentemente se converteu, demonstrou alegria, a gente conta o testemunho, a gente dá culto de ação de graças, a gente agradece lá na célula de oração, a gente faz festa com ele, se alegra com ele, mas daqui a pouco, no primeiro aborrecimento que ele tem, inclusive muitas vezes dentro da própria igreja, não estamos isentos disso. Nós estamos aqui, somos pecadores e podemos, inclusive, ter dificuldade dentro da própria família de fé. Na primeira dificuldade que ele enfrentar, ele vai desanimar, ele vai se entristecer e ele vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então é um coração superficial. Coitado desse coração, a semente nem chegou a criar raízes nele e logo se foi aquela palavra, aquela semente que foi pregada. Mas há um terceiro coração, um tipo de coração, que é o coração espinhoso. E Jesus vai falar sobre ele, sobre esse coração espinhoso. É um terreno espinhoso. A semente cai ali, a terra é boa, porque está crescendo tudo, todo tipo de erva, dá trabalho para quem cuida daquele solo, para estar capinando, para estar limpando aquele solo, é muito frutífero. Todavia, essas ervas, esses espinhos que representam os prazeres da carne, os atrativos da vida, a ambição, a ganância do ser humano vão sufocando o crescimento da semente que foi lançada ali da palavra do Senhor. As preocupações com este mundo vão sufocando a palavra que foi anunciada. São pessoas que receberam a semente, chegaram até a frutificar, a crescer na casa do Senhor, mas logo começaram a se envolver com os negócios dessa vida. E essa, diga-se de passagem, é uma das principais estratégias do diabo. Hoje pela manhã falamos do ativismo e como ele atrapalha, inclusive, a nossa comunhão, a nossa frequência à casa de Deus, os trabalhos da igreja, e uma das estratégias do inimigo é nos deixar bastante ocupado com coisas terrenais, com coisas que não trazem nenhuma edificação para nós. Não é só trabalho, não é só lazer, mas coisas que nos distraem e nos afastam completamente da palavra de Deus, a ponto de dizermos que não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, não temos mais tempo para estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse coração vai se esfriando, vai se afastando, e daqui a pouco está completamente fora da casa do Senhor, porque se ocupou com questões dessa vida. Quantos então depois vão colocar a culpa no trabalho? Quantos depois vão colocar a culpa nos estudos? Quantos depois vão colocar a culpa até nos filhos? Pediram os filhos ao Senhor, vieram os filhos, agora os filhos são culpados dessa pessoa não mais se envolver na casa do Senhor. Vão colocar vários empecilhos e vão se afastando cada vez mais, como ondas que levam para distante, para longe da praia, aquela vida, aquela pessoa que já está morta espiritualmente e não sabe. Foi sufocada pelos espinhos da vida, foi sufocada pelos trabalhos da vida, pelas ocupações da vida, pelos prazeres da carne, pela ambição, pela ganância, pelo pecado. Eu espero que seu coração não esteja sendo sufocado, meu querido irmão, minha querida irmã, pelos espinhos da vida. Até mesmo corações de regenerados, de pessoas salvas, escolhidas pelo Senhor, muitas vezes se veem sufocadas. Não há tempo mais para as coisas do Senhor. E a comunhão com Deus é deixada de lado. Aquele primeiro amor, aquela primeira paixão pelas coisas de Deus, aquela primeira alegria que nós tivemos é esquecida e nós começamos a deixar de lado as coisas do Senhor e a palavra do Senhor. Espero que seu coração não esteja sendo sufocado pelos espinhos, pelas preocupações dessa vida e que haja espaço suficiente para que a palavra de Deus sempre frutifique no seu coração em nome de Jesus. Mas há, graças a Deus, um bom coração. Hoje, certamente, nós semeamos pela manhã para corações incompreensivos, à beira do caminho, é possível. É possível que o que nós semeamos seja levado. As pessoas, inclusive, ao pegar um folheto, podem desprezar algumas. Mais um folheto, mais uma igreja aqui. É possível que nós tenhamos distribuído para corações, semeado em corações superficiais, rochosos, extremamente religiosos e apegados
a religiões humanas, à idolatria e ao pecado, e a palavra de Deus não vai se enraizar ali, ela vai ter até alegria de receber, mas outras questões mais profundas, mais rochosas, estão ali presentes e não vão frutificar adequadamente. É possível que nós tenhamos evangelizado hoje pessoas que têm um coração espinhoso, muito preocupadas com as questões seculares da vida, mas é possível também, graças a Deus por isso, que nós tenhamos evangelizado hoje, começado hoje, um trabalho de evangelização, onde a semente, a boa semente da palavra de Deus, vai cair numa boa terra e vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus vai falar disso, né? O que foi semeado em boa terra, versículo 23, é o que ouve a palavra, é o que recebe a palavra e compreende a palavra. Esse então frutifica, esse então produz. É possível que durante a semana ainda as pessoas serão atingidas por essa palavra. É possível que alguém ainda não tenha checado o correio, a caixa do correio. É possível que alguém tenha planejado vir aqui no próximo domingo, nos próximos domingos. Nós não sabemos quando essa semente vai começar a frutificar, mas nós temos a certeza pela palavra de Deus que se nós semearmos, ela vai frutificar em boa terra. E ela vai reproduzir. Ou seja, essa pessoa vai trazer uma outra pessoa, vai trazer sua família. Ela vai influenciar outras pessoas. Ela também vai frutificar, porque nós somos chamados, nós que recebemos a semente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fomos chamados para frutificar. Fomos chamados para evangelizar. Fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos muitas maneiras de fazer isso, principalmente através do nosso testemunho. Então, eu creio que haverá salvação através da semeadura da palavra de Deus, porque essa é a promessa de Jesus Cristo para nós. Aquela multidão que estava ali, daquela multidão, muitos seguiram a Jesus Cristo, outros o rejeitaram, outros abandonaram, mas certamente muitos discípulos do Senhor Jesus Cristo que ouviram a semente do Evangelho se converteram e frutificaram e se tornaram depois multiplicadores do reino de Deus. Qual é o nosso desafio, então? Continuar semeando. Não desanimar. Não achar que o nosso trabalho é inútil. Não achar que Deus não está conosco. Deus tem nos chamado para esse tempo. Deus tem nos chamado para um tempo de consistência na evangelização. É um tempo diferente para nós, para mim como pastor, para a nossa igreja. E eu tenho certeza que não encontraremos só corações incompreensivos, corações superficiais, corações rochosos, espinhosos, mas encontraremos bons corações onde a palavra de Deus será semeada e vai frutificar. Eu quero desafiar você, quero lembrar você disso, de que nós vamos, em nome de Jesus, evangelizar, semear, frutificar e trazer muitas pessoas ao conhecimento do Evangelho do Senhor. Pastor, eu não sei como fazer isso, eu não sei como evangelizar, eu sou tímido, como a irmã orou hoje, mesmo timidamente saímos, mas é assim que começamos. Logo a gente percebe que somos bem recebidos, pode ser que alguém rechace a fé, alguém rejeite um folheto, mas certamente a palavra do Senhor não voltará vazia. Então, cada um de nós, a partir de hoje, está desafiado a trazer pelo menos um. Domingo que vem, nos próximos domingos, a convidar pelo menos um. Foca nessa pessoa, ser discipulado pessoal. Foca numa pessoa que você pensa que precisa do Evangelho, que precisa semear, que precisa vir aqui à nossa igreja, que precisa de Cristo Jesus, que está afastado do Evangelho, que não conheceu Jesus Cristo ainda, que está passando por um problema sério, por uma dificuldade. Foca nessa pessoa e procura trazê-la, se possível, dando uma carona para ela, para vir à casa de Deus nos próximos domingos. Quem está conosco nesse desafio de semeadura da palavra do Senhor? Levante uma das mãos. Muito bem. Toda a igreja está desafiada a evangelizar e a discipular pessoas que precisam do Evangelho. Eu gostaria nessa noite de orar por você, inclusive visitante que está aqui, que quem sabe subiu à casa de Deus com alguma necessidade, com alguma enfermidade, com alguma dificuldade que só o Senhor Jesus Cristo pode operar. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã também está aqui hoje com alguma dificuldade, que a palavra do Senhor possa sarar você, que a palavra do Senhor possa revitalizar você, que ela possa frutificar
frutificar no seu coração, trazendo alegria perene, alegria eterna no seu coração. Vamos orar? Gostaria de orar por você. Se você desejasse ficar de pé nesse momento, eu quero orar pelo seu coração, para que ele seja frutífero, um bom coração, e que Deus tire os espinhos aí que te impedem de servir melhor ao Senhor, que Deus quebre esse coração rochoso e torne esse coração um coração de carne, e que Deus faça você compreender a mensagem do Evangelho na sua plenitude, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite, e nós queremos pedir que o Senhor envie chuva serôdia que rega a terra, para regar a semeadura que começamos a fazer na data de hoje, Pai. Nós saímos nesse primeiro contato semeando a Tua palavra através de conversas, de contatos pessoais, de folhetos, e nós de fato estamos, a partir dessa data, nesse mês tão especial, tomando um compromisso contigo de discipular, Deus, de ir atrás dessas pessoas que estão perdidas, que estão exaustas, que estão cansadas, que precisam de uma direção. E quem sabe algumas dessas pessoas subiram à tua casa nessa noite, estão aqui e precisam de ti, Pai. Precisam de cura, precisam de salvação, Senhor. Que o coração delas seja um coração frutífero, uma boa terra, Pai. Que os espinhos não as atrapalhem de focar no Senhor, de buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua vontade, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Que esse coração seja quebrantado pelo Senhor, tornado em um coração de carne, um coração que bombeia vida para esse corpo, através da força e do poder do Espírito de Deus. Nós pedimos que esse coração compreenda a mensagem do Evangelho, que é simples, Pai. É como uma parábola, é como uma história de um semeador que saiu a semear. Que nessa noite, nesse lugar, haja salvação. Que as pregações aqui, ó Pai, da Tua palavra alcancem corações. E que pessoas, de fato, se declarem verdadeiramente salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Nós pedimos isso. Nós abençoamos o Teu povo agora com cura, com força, com revitalização, com vigor, com plenitude do Espírito Santo, com o encher do Espírito Santo de Deus, com a alegria do Espírito Santo de Deus, com a disposição do Senhor, inclusive para pregar o Teu Evangelho, Pai. Que tenhamos isso em mente, que cada um de nós no próximo domingo possa trazer pelo menos mais um, que é o mínimo que nós podemos fazer, para dizer que estamos evangelizando, Pai, que estamos discipulando, que estamos nos preocupando com alguém que sofre. Que comecemos com a nossa casa, com os cônjuges, com os filhos, com os pais, com os parentes, com os vizinhos, com os amigos do trabalho, com as pessoas que encontrarmos e tivermos a oportunidade soprada pelo Teu Espírito de dizer que só o Senhor é Deus e que nesse lugar o Senhor habita, que essa é uma casa de oração e que essa é uma casa de salvação. Não abençoa nessa noite, que ninguém, absolutamente ninguém, saia daqui vazio, sem receber a Tua palavra e a plenitude do Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém.